tudo bem? Aqui é HQ do Comics Mangá Insight, trazendo mais um review de quadrinhos e mangás para vocês. Desta vez vou falar de um quadrinho um tanto quanto antigo, porém tem uma história maravilhosa. Demorei para fazer este review porque eu não sabia como tratar, mas finalmente, depois de uma grande consideração, consegui achar os caminhos para desenvolver o review da melhor forma possível. E a história que eu trago hoje para vocês é sobre Homem-Aranha Potestade, que é o título que saiu aqui no Brasil. Nos Estados Unidos seria Spider-Man Reign, seria uma coisa assim, Homem-Aranha o Reino. Vejam, como saiu um tempo aqui no Brasil, teriam que ir atrás de um sebo para ver onde tem essa história. Eu vou falar disso no final do review. Depois de concluir, vou falar sobre preço e os possíveis lugares para onde achar. Então vamos logo começar o review. Primeiramente, essa história se passa no futuro, um futuro distópico, no caso, que não é nenhuma coisa nova. Várias obras no campo literário já trataram de futuros distópicos, como George Orwell, em 1984. Tem também H.G. Wells em A Máquina do Tempo. Também tem Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e uma série de outras obras. No campo dos quadrinhos, teria, além da própria que estamos falando aqui, teria V de Vingança, para você ter uma noção da temática. E quando eu falo de distopia, eu acho legal introduzir essa noção aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro, distopia seria o contrário, a imagem especular, a imagem reversa do termo utopia. E vamos primeiro começar com utopia, vamos para distopia, e aí começa a desenvolver a história, só para ter um panorama que seja mais inteligível esse termo para vocês. E para quem de repente usa de uma forma comum, tem uma noção, mas propriamente dito um embasamento melhor. Vejam, Thomas Moros era um escritor e ele escreveu um livro chamado Utopia, que descrevia uma sociedade ideal, numa ilha imaginária, no meio de uma narrativa. Então vai ter mais informações sobre esse livro também na descrição. E com isso, posterior ao feito desse livro, ele que cunhou esse termo utopia. Utopia seria um não lugar. U é não, no caso topos seria lugar. Então, não lugar. A etimologia desse termo utopia estaria por aí. Logo, a distopia, enquanto utopia é uma sociedade maravilhosa, onde se preza e se prega os princípios da justiça social, igualdade e liberdade, distopia justamente é a versão corrompida desse pensamento. Então, em vez da sociedade ser livre e opressiva, onde tem liberdade tem escravidão, entre outras coisas, justamente, em vez de Vingança, 1984, eles mostram isso inserido no universo ficcional, esses conceitos que vão justamente contra os anseios da civilização de um modo geral. E nessa obra do Homem-Aranha ocorre o quê? No futuro, a cidade de Nova York não existe mais crime como se conhecia antes, não existe mais vilões ou heróis. Isso seria bom se justamente essa situação é uma maquiagem de uma violência que ocorre de uma forma muito mais brutal, que é o quê? Existe uma polícia altamente militarizada que controla as ruas e tem toque de recolher, entre outras coisas. E justamente os heróis saíram de lá ou vivem escondidos. E no caso, a gente se defronta com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um velho já, ele já não está na mocidade dele, ele já é bastante idoso, de forma que, a partir desse ponto, um tanto quanto interrogativo para o herói, visto que quando a gente se defronta com o Homem-Aranha, ou pelo menos pensa nele, a gente imagina o quê no primeiro momento? Um adolescente que tem problemas na escola, financeiros, é sempre aquela mesmice. E nessa história não. Acabou o pensamento de, o Homem-Aranha, quando ele crescer, ele vai melhorar de vida, sei lá o que essas coisas. Não, acabou. É esterilizada. Essa parte fala, o Homem-Aranha é isso. Tem um emprego medíocre, não conseguiu avançar daquilo que ele era no primeiro momento. Parece que ele ainda se relaciona com a Mary Jane. E tá bom, mas o que fez ele ficar nessa situação e deixar de ser o Homem-Aranha? Aí tem todo um contexto que vai ser desenvolvido posteriormente. Só que no primeiro momento, o Homem-Aranha não é o Homem-Aranha, Peter Parker, ele é garçom. J.J. Jameson chega na casa dele e fala, eu descobri que você era o Homem-Aranha e você precisa voltar a ser o Homem-Aranha, porque o que vai ocorrer aqui nessa cidade daqui a alguns dias vai ser alguma coisa trágica. O que estava se referindo no caso? Ia-se implantar um sistema de segurança, uma verdadeira grade, cercearia todos os habitantes da cidade. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Ou seja, é altamente opressivo, obviamente. O J.J. Jameson, mesmo ele não gostando do Homem-Aranha, ele vê que isso afeta de forma fundamental os direitos das pessoas e isso vai causar danos significativos. Então ele recorre ao Peter, que ele conseguiu saber que é o Homem-Aranha, fala, você tem que voltar a ser o Homem-Aranha. E o Peter Parker fala, não quero voltar a ser o Homem-Aranha. E com isso, depois desse momento, o J.J. Jameson sai da casa do Peter, ele vê o policiais tratando de forma muito truculenta, o J.J. Jameson prendendo, espancando, o Peter Parker dá o clique
E a partir daí desengata toda uma série de acontecimentos. O interessante é o seguinte, quando ele assume o papel de Homem-Aranha, ele parece que está em transe, parece que é uma dupla personalidade, o que é uma coisa bastante interessante, tem a ver com a psique do personagem, porque ele não consegue no primeiro momento conciliar o que ele é no presente momento, que é um velho, com tudo aquilo que ele representava outrora, que era o quê? Ele, mesmo sendo um super-herói não registrado, a coisa toda da Guerra Civil dos super-heróis, ele combatia o crime, ele inspirava as pessoas. Então, no primeiro momento, ele não se vê como Homem-Aranha. Outra coisa, a roupa que ele veste no primeiro momento não é um uniforme vermelho e azul, é um uniforme negro. E que isso leva a uma outra conotação que pode ter vários significados, é claro, tem uma interpretação, tanto que depois ele assume o uniforme vermelho e azul. Nesse primeiro momento fica muito claro, pela paleta de cores que se escolhe na história, que é uma coisa sombria. Então, se ele botar já o vermelho e azul, parece que, ele já tá nativa, ele já é o Homem-Aranha que a gente conhece, mas não. Você vê que, olha, esse é o Homem-Aranha, ele já tá ajudando as pessoas maravilhosamente. Mas tem uma coisa estranha, ele tá usando um uniforme negro, que justamente ele parou de usar lá atrás, quando o Venom surgiu, foi atrás dele, porque significava algo que ele não era. Então, é o Homem-Aranha que a gente conhece? No primeiro momento, não. Existe pode-se ver até como um luto, esse preto com um símbolo de luto. Luto da vida dele, luto da esperança, luto daquela situação. Só que é uma coisa que não é consolidada. Ele luta com o luto, de fato, porque ele se ergue contra essa situação com o uniforme preto, com todas as implicações relacionadas à questão de se botar em perigo, porque como é uma sociedade com privações, liberdade, evento, etc., fica muito mais fácil descobrir a identidade dele do que antes em Nova York. Tem vários vilões que aparecem depois, eu não quero falar muito disso, que já é mais o final da história, que aparece o Shocker, aparece Kraven, até o Venom aparece. Então, pessoal, eu acho que é isso. Falei um pouco da história, falei um pouco do plot. O desenvolvimento, bem, o que vai acontecer? Onde entra a Mary Jane nessa história? Quem está dominando a cidade? Por trás do reino, que é essa polícia paramilitar. O que aconteceu com os supervilões? Como que ele vai lutar contra a situação com esses vilões que vão entrar depois? Será que ele vai se provar novamente um herói capaz? E o legal é que, se fosse no universo corrente Marvel, seria assim, é claro. Ou se ele morrer, volta. Mas como normalmente histórias separadas tem uma conotação distinta pro final. Porque, bem, é um universo alternativo, então posso colocar esse personagem de uma forma bastante peculiar. Uma história que traz isso é a última história dos Vingadores. Alguma história que eu vou trazer pro canal. Eu espero que seja a próxima, subsequente a esse vídeo. Mas eu não tenho muita certeza, porque eu também tenho outras coisas muito interessantes para tratar. Uma coisa que fica aberta e, por favor, leiam se quiserem saber. Então, pessoal, agora falar sobre a questão dos preços e onde achar. Gente, os preços vão variar, sendo muito sincero. Vou botar aqui o link de alguns sebos online, que provavelmente vocês vão encontrar esse material. Eu não sei se vai sair em algumas coleções, eu acho difícil, porque é uma HQ muito específica e um tema que não é tão popular assim. Pelo menos para os leitores da Marvel, mas pode ser que saia. Também vocês podem achar, de repente, numa loja física, 20, 30 reais, eu acho que vale por ele, porque é uma história muito boa, muito interessante. Não é uma ação, tem luta, claro, tem uma açãozinha, mas existem questões muito interessantes, muito atuais nesse quadrinho. Quão vale o comodismo, a verdade é essa, o quão valioso é o comodismo para você e o que você sacrifica para você ficar cômodo, ficar estável. E essa estabilidade é boa ou é medo de mudar seu padrão de vida? É isso, pessoal. Agradeço a todos que viram o vídeo. Se gostarem, comentem que gostaram. Por favor, deem esse feedback, eu acho legal. Se inscrevam no canal. Existem outros vídeos também muito legais sobre Liga da Justiça, outros temas da Marvel, da DC e até mangás. Light novels, eu estou inovando, estou colocando light novels. É uma coisa que é um tanto quanto incipiente nos youtubers brasileiros. Eu achei até estranho, mas se você também não sabe o que é light novel, bota no primeiro vídeo light novel que eu fiz. E se vocês não gostarem, beleza, gente, deem um dislike, mas peço também que dê o feedback para saber o porquê não gostaram, para melhorar a qualidade do vídeo cada vez mais, para incrementar a experiência dos próximos vídeos que eu for fazer para vocês. Então agradeço a todos, muito obrigado, valeu, gente, abraço, fui.